Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica. E agora, às vésperas da solenidade da Ascensão do Senhor, já nos preparando para Pentecostes, nada melhor do que estudar sobre a nossa fé no Espírito Santo, correto? Então é isso que nós vamos iniciar hoje, o estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Convido você de casa que nos assiste, primeiramente, se inscreva aí no nosso canal e ative aí o sininho aí para você receber todas as notificações do nosso canal, né, de modo especial as notificações do nosso programa Identidade Católica, tudo bem? Se inscreve aí e ativa o sininho aí embaixo aí. E agora vamos iniciar bem o nosso programa com a oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, como sempre no nosso programa Identidade Católica, vamos tratar da doutrina, da fé da nossa igreja. Então, sempre em mão para o nosso estudo, esses dois livros aqui, que são a espada e o escudo da nossa fé. O Catecismo da Igreja Católica, que traz, toda a doutrina da Santa Igreja dentro dele, de uma forma resumida, e a Bíblia, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Eles são a base da nossa fé, da nossa religião. Então, sempre esses dois livros em mão para os nossos estudos. Amém? Então, vamos lá. Enquanto vamos abrindo aí o nosso Catecismo da Igreja Católica, o Felipe, que está aqui, que é o nosso auxiliar aqui, vai colocar aqui o tempo aqui, para a gente se organizar aqui com o nosso programa. E abram aí, meus irmãos, no número 687 do Catecismo da Igreja. Se o catecismo de vocês for esse grandão aqui, essa versão maior, é a página 198, número 687. Iniciaremos aí a terceira parte do nosso credo, a fé no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Então vamos lá. A partir da quarta linha, aquele que falou pelos profetas faz-nos ouvir a palavra do Pai, mas ele mesmo nós não o ouvimos. Não fala de si mesmo. Pulando aí mais duas linhas. Não fala de si mesmo. Tal apagamento propriamente divino explica porque o mundo não pode acolhê-lo, porque não o vê nem o conhece, enquanto os que creem em Cristo o conhecem, porque ele permanece com eles. João capítulo 14, versículo 17. Então percebe, meus irmãos, aqui a gente já inicia o estudo sobre o Espírito Santo, trazendo aqui aquela célebre afirmação belíssima que resume toda a obra e a missão do Espírito Santo no nosso mundo. Aquela célebre afirmação que nos traz o credo de Nicéia-Constantinopla. O Espírito Santo é aquele que falou pelos profetas. Assim nos diz o credo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Então, ou seja, uma afirmação que já mostra para nós
que a missão do Espírito Santo é desde as origens do povo de Israel, desde a origem da humanidade. A ação dele na santificação do mundo e do povo de Deus na história humana. Então aqui já traz essa afirmação para nós. Ele que falou pelos profetas. E a outra afirmação que nos traz aqui este número é justamente de que o Espírito Santo gosta de realizar a sua obra e a sua missão no anonimato. Ele não fala de si mesmo. Ele não revelou um rosto, ele não revelou uma imagem de si. Assim como o Pai, ninguém conhece a imagem do Espírito Santo, ninguém conhece o rosto do Espírito Santo. O único que se revelou, o único que revelou seu rosto foi o Filho. O Filho, portanto, é a imagem do Pai, e por isso mesmo, já que ele, o Pai e o Espírito Santo são um só, ele também é a imagem do Espírito Santo. Percebe? Então o Espírito Santo, como fala aqui, ele não fala de si mesmo, mas ele age no mundo para santificar o mundo e para fazer com que o mundo creia em Cristo e creia na Trindade. Então ele vive e age no anonimato. E qual o objetivo disso? Primeiro, porque a missão de assumir um corpo humano e revelar uma imagem de Deus, essa missão foi de Jesus. Só Jesus assume a natureza humana. Então, por isso, o Pai não tem um rosto, o Espírito Santo não tem um rosto. Ou melhor, Cristo é o rosto de si mesmo, é o rosto do Pai e é o rosto do Espírito Santo. E segundo, que esse anonimato dele é justamente para confundir os maus, para que o mundo aqui se compreendendo a tudo aquilo, a tudo aquilo que é contrário a Deus, para que este mundo não creia e não receba a ação do Espírito Santo, mas apenas aqueles que creem em Cristo, aqueles que buscam a verdade. Percebe? Continuando, 688. No 688, nos traz aqui os lugares aonde o Espírito Santo pode ser conhecido, ou seja, os lugares aonde ele age, porque ele é o Espírito que age, ele é o Espírito dinâmico, que realiza a ação transformadora de Deus sobre o mundo. Então, como conhecer o Espírito Santo, já que ele não assumiu uma imagem? A gente o conhece a partir dos lugares aonde ele age. Então aqui, vamos lá. Os lugares onde o Espírito Santo, onde há a ação do Espírito Santo. Existe a ação do Espírito Santo nas Escrituras, que ele inspirou, Porque é ele que falou pelos profetas. E foram os profetas que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram os livros sagrados. Então, um dos lugares onde nós conhecemos o Espírito Santo é justamente na Escritura. Quem lê a palavra de Deus, conhece o Espírito Santo. A palavra de Deus fala dele também. Também na tradição, ele age e ele atua também na tradição oral da igreja. Nos ensinamentos dos santos padres dos primeiros séculos, ensinamentos esses que nós trazemos até hoje. São Jerônimo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, Nazianzeno, São Cirilo, todos os padres, os pais, os primeiros pais da igreja, aqueles que sintetizaram toda a nossa fé. Nós vemos a ação do Espírito Santo agindo neles, na tradição oral da igreja, sintetizado por esses padres. E aí a gente também pode conhecer o Espírito Santo. Também no magistério da igreja, porque o Espírito Santo, ele age e atua no magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? O magistério da igreja é o Papa e os bispos do mundo inteiro, que tem a missão de ensinar a doutrina e o depósito da fé. Então ele age também no magistério da igreja, assistindo espiritualmente o magistério da igreja, para que o magistério da igreja nunca erre naquilo que diz respeito à nossa fé. Também na liturgia sacramental, justamente por quê? Porque por meio de suas palavras e de seus símbolos, por meio das palavras e dos símbolos da liturgia sacramental, o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. Os sacramentos que nós realizamos,
eles são para nós a presença real de Cristo, né? Cristo está presente de forma real no batismo, na Eucaristia, na crisma, no matrimônio, na unção dos enfermos, na confissão. Ali há a presença real de Cristo agindo e santificando o povo de Deus, não é? E como que isso acontece? Por que a liturgia, com os seus símbolos e as suas orações, tem o poder de santificar os fiéis? Porque ela faz isso tudo, né, movida na ação do Espírito Santo. Tanto que todo sacramento, quando ele é realizado, no momento de o sacramento acontecer, ali a gente invoca a ação do Espírito Santo, né, sobre aquela situação, sobre aquelas pessoas. Para que o sacramento haja com a sua graça derramada na vida daquelas pessoas. Também na oração na qual ele intercede por nós. Ali ele se manifesta, nós o conhecemos. Nos carismas e ministérios da igreja, nos sinais de vida apostólica e de vida missionária. Ali a ação do Espírito Santo, para santificar e converter os corações que ouvem e acolhem a palavra de Deus. E no testemunho dos santos, no qual ele manifesta a sua santidade e continua a obra da salvação. Percebe, meus irmãos, em quantos lugares e em quantos momentos o Espírito Santo age? Ele age em tudo. Praticamente em tudo na igreja é realizado sob a ação, inspiração e santificação do Espírito Santo. Por isso mesmo que o documento do Vaticano II, chamado Lumen Gentium, que é a Constituição dogmática que fala sobre a igreja, esse documento da Lumen Gentium, no seu número 11, inicia com uma frase belíssima que me deixa arrepiado toda vez que eu ouço essa frase. Diz ali que o Espírito Santo é a alma da igreja. O que é a alma? A alma é o princípio vital, é o princípio que anima e dá vida a um corpo. Quando um corpo morre, quando uma pessoa morre, qual é o conceito de morte? É o momento exato em que a alma se separa do corpo da pessoa. Assim é a igreja. A igreja, enquanto corpo de Cristo, ela só tem vida, e ela só se move, ela só respira, ela só age, ela só vive, porque o Espírito Santo é o seu princípio vital, que dá vida e anima a vida da igreja, para que ela seja viva. A igreja sem o Espírito Santo, ela não é nada. E por que isso? Por que o Espírito Santo é o que dá vida à igreja? Porque essa é a missão dele, revelada por Jesus. É aquele que virá para santificar as almas. E a missão da igreja é justamente essa: santificar as almas dos fiéis, para que possam receber a vida eterna. Então olha que beleza, né? Tudo isso daqui, todas essas ações mostram para nós que o Espírito Santo é a alma da igreja. Ele é o tudo da igreja. Continuando. A missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. A nossa fé nos ensina que Deus é um só, em três pessoas divinas distintas. Nós distinguimos as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por uma razão catequética, né? Para a gente poder compreender quem é cada uma dessas três pessoas divinas. Porém, as ações de cada uma dessas pessoas da Trindade são ações das três pessoas juntas. Porque Deus não é dividido, Deus é um só. Então, as ações de Cristo são ações do Pai e do Espírito Santo. As ações do Pai são do Filho e do Espírito. E as ações do Espírito Santo são ações conjuntas com o Filho e o Espírito Santo. Não há como separar. Apesar de nós distinguirmos e atribuirmos cada coisa a cada uma dessas três pessoas da Trindade, no caso do Espírito Santo, a ele é atribuída a missão de santificar a igreja, mas em toda a ação do Espírito Santo, ali é a ação não só do Espírito Santo, mas é a ação de toda a Trindade. Então, por isso dizer aqui, no início ali do 689, a missão conjunta do Filho e do Espírito. Vamos lá. Aquele que o Pai enviou a nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus, consubstancial ao Pai e ao Filho. Ele é inseparável dos dois. Ou seja, o que está afirmando aqui para nós?
O Espírito Santo não é um pássaro de gaiola. O Espírito Santo não é uma criatura. Não é um Deus inferior. O Espírito Santo é criador. O Espírito Santo é Deus junto com o Pai e o Filho, na mesma dignidade e substância divina. Continuando, a partir da linha 6. A fé da igreja professa também a distinção das pessoas. Quando o Pai envia seu verbo, envia sempre seu sopro. Sem dúvida, é Cristo que aparece. Ele, a imagem visível do Deus invisível. Mas é o Espírito Santo que o revela. Percebem, meus irmãos? Aqui, essa afirmação me faz recordar de uma pintura muito famosa de um monge, acho que do século XII, na Rússia, chamado Rublev. É um dos ícones orientais, é uma das pinturas cristãs mais famosas de toda a história da igreja. É a chamada Santíssima Trindade de Rublev. O que Rublev entendeu? Como que eu vou pintar a Santíssima Trindade se a gente não conhece o rosto do Pai e nem do Espírito? Eles não assumiram formas, não é? Ele vai e chega à conclusão: bom, o Filho é a imagem do Pai. Ele assumiu a nossa natureza humana. Ele também é a imagem do Espírito Santo. Porque as três pessoas divinas são distintas, mas são um Deus só. Não é? O Espírito está todo no Filho, assim como o Filho está todo no Espírito e no Pai, e vice-versa. Então, o que ele chegou à conclusão? Vou pintar três anjos com asas, com forma humana, e os três com o mesmo rosto, o rosto do Filho. Então, é a mais perfeita representação material que nós temos da Santíssima Trindade, é a pintura da Trindade de Rublev, representando as três pessoas com o mesmo rosto, que é o rosto de Cristo, que é aquele que revelou o seu rosto, e revelando o seu rosto, revelou quem é o Pai e nos revelou quem é o Espírito Santo. E aqui o Pai, né? Aqui falando da missão do Filho e do Espírito Santo. Quando o Pai envia o Verbo ao mundo, o Filho ao mundo, para realizar sua missão de salvação, ele envia também junto o Espírito Santo na sua missão. E qual é a missão do Espírito Santo? Continuar a obra de salvação de Cristo, santificando as nossas almas, né? E aqui diz, né, ele envia sempre o seu sopro, o sopro do Verbo, o sopro de Deus. Porque a palavra espírito vem do hebraico ruach, que quer dizer espírito, que quer dizer sopro. Então, espírito quer dizer isso, é o sopro. O Espírito Santo é o sopro de Deus. O sopro de Deus que soprou nas narinas de Adão e deu vida a Adão. É o mesmo sopro que anima e dá vida a todos os seres humanos. E dá vida como? Santificando as nossas almas, nos dando a vida verdadeira, que é a vida eterna. Então, o Espírito Santo é este sopro. E aí, nisso a gente entende por que a inspiração é sempre uma ação própria do Espírito Santo. Por que toda vez que a gente fala de inspiração divina, a gente sempre se refere ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele é o inspirador das almas. É aquele que inspirou a mente e a inteligência, não é, dos autores sagrados quando escreveram os livros da Bíblia. Porque a palavra inspiração vem de sopro. Entende? Inspirar é o ato justamente de quê? Encher os pulmões, não é? Então, eu encho os meus pulmões com a vida divina do Espírito Santo, para que assim, cheio do Espírito Santo e a minha mente iluminada pela sua sabedoria divina, eu anuncie a palavra de Deus, seja pela voz, seja escrevendo os livros sagrados. Percebe? Continuando. Jesus Cristo é ungido, porque o Espírito é a unção dele, e tudo que advém a partir da encarnação decorre desta plenitude. Ou seja, Cristo, ele é o Messias, não é? Nós não falamos, não é um dos principais títulos de Jesus? Ele é o Messias esperado por Israel.
A palavra Messias, em hebraico, que em grego é Cristo, significa ungido, o ungido de Deus. E em que momento que Jesus se tornou ungido de Deus? No momento do seu batismo, quando o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre a sua cabeça. Ali ele é batizado por João Batista no Jordão e ali ele é ungido pelo Espírito Santo. Cristo é o ungido de Deus, é o Messias esperado de Israel, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção de Cristo. Por isso, tudo aquilo que Cristo realiza na sua obra de salvação no nosso mundo, né, tudo aquilo que ele realizou nos dias de sua vida terrestre nesse mundo, ele realizou sempre mediante o auxílio, a força e a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo era a força com a qual ele realizava as curas, os milagres e realizou a nossa salvação. A noção da unção, penúltima linha do parágrafo 690. A missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. Ou seja, a missão do Espírito Santo, que é aquele que ungiu Cristo, é a missão também de ungir a quem? Todos nós. Para que nós, ungidos com o Espírito Santo, através do batismo e da crisma, possamos nós vivermos unidos ao ungido de Deus por excelência que é Cristo. E unidos a Ele, vivamos por meio de Cristo para alcançarmos a nossa salvação. Por isso, logo à frente, a noção da unção sugere que não existe nenhuma distância entre o Filho e o Espírito, com o efeito da mesma forma que entre a superfície do corpo e a unção do óleo, nem a razão, nem os sentidos conhecem nenhum intermediário. Continuando, virando a página. O nome, as denominações e os símbolos do Espírito Santo. Qual é o nome próprio do Espírito Santo? 691. O nome próprio, acabei de dizer, é o nome que Jesus deu a ele. Não é? Por quê? Porque vejam, meus irmãos, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de ler o Antigo Testamento. Porque ali nós podemos ver no Antigo Testamento de forma implícita, de forma escondida, nós podemos ver no Antigo Testamento, de uma forma velada, as ações de Cristo e do Espírito Santo. Mas nós não vemos ali uma menção clara, uma revelação do Filho e do Espírito Santo. O Antigo Testamento não conheceu Jesus e não conheceu o Espírito Santo. Cristo foi conhecido a partir do Novo Testamento, quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria. E ele, durante os seus dias de vida terrestre, ao nos revelar quem é o Pai, revelou para nós também que a existência dessa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Tá certo? Então, por isso, o nome próprio da terceira pessoa da Trindade é o nome que Cristo revelou, Espírito Santo. Foi esse o nome que ele nos deu. Então, como eu falei, né? Continuando. Então, o nome próprio dele é Espírito Santo. Agora, as denominações. Quais são os outros títulos que o Espírito Santo, com os quais o Espírito Santo é conhecido? A partir de 692. O Espírito Santo também é conhecido como Paráclito, porque Jesus, quando anuncia a vinda do Espírito Santo, né? Ali, quando ele começa a se despedir dos seus apóstolos, falando, olha, já está se aproximando o dia que eu voltarei para o Pai. Mas não se preocupeis, não vos deixarei órfãos. Logo em seguida, permaneceis em oração, porque logo em seguida eu enviarei um segundo Paráclito. Eu enviarei um novo Consolador dos vossos corações, que é quem? O Espírito Santo. Não é? E aí, quando ele diz isso, ele anuncia a vinda do Espírito Santo, ele chama o Espírito Santo de novo Paráclito. A palavra Paráclito quer dizer advocatus do latim, ou seja, advogado, consolador. Aquele que está sentado ao meu lado para me defender. Não é?
Ele também é chamado, não é? Em João 16, versículo 13, ele é chamado por Jesus também de Espírito de verdade. E é chamado por São Paulo de vários outros títulos. Espírito da promessa, porque é o Espírito prometido por Jesus a nós. O Espírito de adoção, porque é pela ação do Espírito Santo no sacramento do batismo que nós somos adotados como filhos de Deus por adoção. É o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor e o Espírito de Deus. Por quê? Porque a Santíssima Trindade não se separa. O Espírito está todo no Pai e no Filho, assim como o Pai e o Filho estão todos inseridos no interior do Espírito Santo. São tão unidos que não se separam. E também na carta de São Pedro, na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 14, São Pedro o intitula Espírito de Glória. Agora a gente está falando tanto aqui de Trindade, isso me faz recordar daquela passagem de João capítulo 14, versículo 28. Abram aí a Bíblia de vocês, vamos ver lá. João 14, versículo 28. O que nos diz essa passagem? Vejam só. João 14, 28. Assim nos diz, olha, vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Acabaram de ouvir? Prestaram atenção? O Pai é maior do que eu. O que quer dizer isso? O Pai é maior do que eu. Isso aqui é um prato cheio na mão dos nossos irmãos testemunhos de Jeová. Que eles adoram usar essa passagem aqui para negar a nossa fé na Santíssima Trindade, né? Os testemunhos de Jeová, eles não são cristãos, porque eles não creem na Trindade. Eles acreditam que Deus é apenas o Pai. O Filho é apenas uma criatura como nós, um ser humano como nós, e o Espírito Santo, nem sei o que eles dizem do Espírito Santo. Mas eles não creem na Trindade. E qual é o argumento deles? João 14, 28. O Pai é maior do que eu. Se a gente for fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, a gente vai achar que eles estão certos. Mas não é esse o sentido. Porque versículos antes disso daqui, não é? Jesus também diz que ele e o Pai são um só. São um e o mesmo Deus. Então, como assim? Então, qual é o sentido desse versículo aqui? Jesus diz que o Pai é maior do que ele por dois motivos. Porque o Pai é a primeira pessoa da Trindade, é só por isso. O Pai é a fonte da Trindade. Ele é o primeiro. Então, por isso, ele diz que o Pai é maior do que ele, porque o Pai é o primeiro. Não é porque o Pai é mais poderoso, tem mais dignidade do que ele, não. Ou ele é um Deus de segunda classe, não é por isso. É porque o Pai é o primeiro. E porque é o Pai que o envia. Cristo é o enviado do Pai. E o enviado nunca é maior do que aquele que envia. Percebe? Então esse é o sentido. Tá bom, meus irmãos? Continuando aqui. Agora vamos para os símbolos do Espírito Santo. Quais são os símbolos na Sagrada Escritura que designam o Espírito Santo? O primeiro deles, a água. O simbolismo da água, 694, é significativo da ação do Espírito Santo no batismo, pois após a invocação do Espírito Santo, ela se torna o sinal sacramental eficaz do novo nascimento da nova criatura. Mais abaixo, o Espírito é posto também pessoalmente a água viva que jorra de Cristo crucificado, quando o ladrão furou o lado de Cristo. Não é? A água junto com o sangue ali simbolizando o batismo e a Eucaristia. Como de sua fonte, e que em nós jorra em vida eterna. Quando Jesus, em João capítulo 4, se encontra com a samaritana no poço de Jacó, ele promete para ela a água viva, que ela beberá e nunca mais sentirá sede. O que é a água viva? Ele diz versículos à frente. Não é? É o Espírito, não é? É o Espírito Santo, com o qual nós adoramos o Pai
em espírito e em verdade. Então a água viva, com a qual ela nunca mais teria sede, é o Espírito Santo. O outro símbolo do Espírito Santo é a unção, né? O simbolismo da unção com óleo também é significativo do Espírito Santo, a ponto de ser sinônimo dele. Na iniciação cristã, a unção é o sinal sacramental do sacramento da crisma. Sim, mas a unção com a qual nós somos ungidos no sacramento da crisma, ela só tem o poder de designar para nós a unção do Espírito Santo, ela só tem essa força de significado porque primeiro Jesus foi ungido pelo Espírito Santo no batismo. Percebem? Então, e aí é aqui, meus irmãos, que eu entro com vocês no significado do óleo. Qual é o significado do óleo no sacramento do batismo e no sacramento da crisma? O óleo, ele representa o Espírito Santo, porque são os sacramentos de unção. Por quê? Porque assim como o óleo, que ao contato com a pele fica entranhado na pele da pessoa, assim é o Espírito Santo, que quando pelo batismo e a crisma entra na pessoa, entranha nas entranhas, na carne da pessoa, que nunca mais se separa. Que não há como você distinguir mais quem é quem. Assim foi a unção de Jesus. Jesus ungido pelo Espírito Santo é isso. O Espírito Santo é entranhado nas entranhas, na carne de Jesus, de tal forma que você não consegue mais distinguir quem é quem. Assim também tem que ser na nossa vida quando nós somos ungidos no sacramento da crisma. O Espírito Santo entranhar na nossa carne. E a partir dali, nós recebemos a força do Espírito Santo para levar à frente a obra e a missão da igreja. O Espírito Santo também é o fogo. Enquanto a água, 696, enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. Por quê? O fogo é símbolo do Espírito Santo também. Por uma única razão. Vocês já viram o fogo? A chama de fogo? A chama ela fica parada em algum momento? Não. A chama ela nunca para, ela sempre fica assim, ó. O fogo fica sempre assim, ó, movimentando, lançando para cima e para os lados, né? As faíscas de chama, não é assim? O fogo nunca para. E assim como o fogo nunca para, assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é sempre dinâmico. Então, o fogo ele é símbolo do Espírito Santo por duas razões. Primeiro, porque o fogo é sinal de purificação. Como que você tira as impurezas de um metal? Por meio do fogo. Às altas temperaturas, o metal derrete e assim as impurezas são separadas pelo fogo do metal. Com fogo também, você cauteriza uma ferida. Então, percebem? O fogo, ele é símbolo de purificação. E assim como ele é símbolo de purificação, ele é símbolo de dinamismo, né? De ação, de vida dinâmica. A vida que é vivida no Espírito Santo nunca é uma vida morta, uma vida inerte, uma vida que vai se esvaindo, mas é uma vida sempre dinâmica. Porque o Espírito Santo ele dá cor e vida à vida das pessoas. O Espírito Santo é então essa energia transformadora, que transforma o nosso ser, nos purificando das nossas maldades e transforma o nosso ser injetando uma injeção de adrenalina para que nós vivamos a santidade e as ações e missões da igreja. E aí, vocês podem ler em casa depois o profeta Ezequiel, capítulo 37, que fala sobre os ossos secos, que quando o Espírito Santo sopra sobre eles, faz eles saírem daquele sono de morte em que eles estavam parados intactos e dá a eles novo movimento, nova vida. Assim como o fogo é símbolo de movimento constante, assim o Espírito Santo também, né? Aqui uma inspiração também no filósofo grego Demócrito, que acreditava que o fogo era a origem de todo o universo, justamente porque o fogo não é parado, o fogo é dinâmico.
E o fogo, então, seria a origem do universo, porque o universo também ele é dinâmico, ele gira constantemente, né? E aí depois, além do fogo, nós temos no 697 a nuvem e a luz, né? A nuvem que acompanhou o povo de Israel fugindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, acompanhou o povo durante 40 anos no deserto, até chegar na Terra Prometida, não é? Essa nuvem é chamada Shekinah, a presença de Deus que desce do céu em nuvem, é como que o céu que está lá no alto vem cá para baixo, fica pertinho da gente. É a Shekinah, é a presença de Deus, né? Essa nuvem, que ora está escura, ora está luminosa, a nuvem e a luz representam o Espírito Santo. O Espírito Santo que com a sua sombra, com a sua luz, né, envolveu Maria e a fez gerar, né, conceber do Espírito Santo na virgindade de Jesus. É o mesmo Espírito Santo que com a sua nuvem, a sua sombra, não é, cobre Jesus na transfiguração. Cobre Jesus na hora que Jesus ascende aos céus, não é? Como nós vamos ouvir no Evangelho do próximo domingo. E além disso, o Espírito Santo também, não é? Os outros símbolos são o selo. O Espírito Santo é também o selo com o qual Cristo foi marcado, e o Espírito Santo é o selo que marca em nós, não é? O sinal indelével, o caráter indelével do sacramento do batismo, da crisma e o sacramento da ordem. Por isso esses três sacramentos são recebidos uma única vez na vida. Justamente por quê? Porque imprime em nós um caráter indelével, né? Um caráter santificador de Deus, que ninguém pode tirar. Então o Espírito Santo também é esse selo que não se rompe de Deus, que marca cada um de nós. O Espírito Santo também, ele é manifestado na mão, na imposição das mãos, né? Em todos os sacramentos da igreja há imposição das mãos, representando justamente o quê? A invocação do Espírito Santo para que faça com que aquele sacramento aconteça e derrame a graça de Deus na vida das pessoas. Por exemplo, no sacramento da Eucaristia, antes de o padre dizer as palavras da consagração, o padre primeiro ele faz isso daqui, ó. Ele faz isso daqui, ó. Ele impõe as mãos, estende as mãos sobre as oferendas. E ao fazer isso, ele invoca o Espírito Santo. Santificai, pois, estas oferendas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, ele invoca ali a presença do Espírito Santo. Porque todas as ações da igreja elas só têm poder de santificação e de transformar as coisas, porque são ações do Espírito Santo, através de nós. Nós somos apenas o canal, mas é o Espírito Santo que realiza as ações. Também o dedo, né? Quando Jesus, em Lucas, capítulo 11, versículo 20, Jesus nos diz, né? Que quando afirmam que Jesus expulsa os demônios por Belzebu, Jesus diz, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. E se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. O dedo de Deus quer dizer a força de Deus. E o que é a força de Deus? A força de Deus é o Espírito Santo. Então, o dedo de Deus ali, essa é a interpretação dessa passagem que nos traz Santo Agostinho, o dedo de Deus ali é o Espírito Santo. Jesus expulsa os demônios pela ação do Espírito Santo. E esse mesmo poder ele transfere aos seus apóstolos e aos sucessores dos apóstolos, para curar, expulsar demônios e santificar o povo pelo dedo de Deus, pela ação do dedo de Deus, que é o Espírito Santo. E por fim, o último símbolo, que é o símbolo da pomba, né? O Espírito Santo que aparece em forma de pomba no batismo, também no dilúvio, no fim do dilúvio, a pomba que Noé solta para pegar o raminho de oliveira para mostrar que a terra já estava seca, né? Se o dilúvio é uma imagem do Antigo Testamento, que é uma imagem do batismo do Novo Testamento, já que pelas águas do dilúvio foi lavado o mundo de toda maldade, e pelas águas do batismo nós somos purificados dos nossos pecados, então a pomba ali no dilúvio também é um símbolo do Espírito Santo. Amém?
Então, aqui nós ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, nós refletiremos sobre a ação do Espírito Santo no tempo da promessa, inspirando os autores sagrados a compor os livros sagrados. E também veremos, não é, o Espírito Santo como Espírito de Cristo na plenitude dos tempos. E esse mesmo Espírito que age hoje nos últimos tempos pela igreja. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e até o próximo programa Identidade Católica, se Deus quiser.